Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. Elevemos os nossos olhos para os montes, na certeza que temos um soberano que supre as nossas necessidades, nos socorre nos momentos difíceis, nos momentos de angústia. Ele está ao nosso lado para nos levar aos seus braços e nos conceder a vitória. Nessa manhã, ao nos levantarmos, jamais devemos nos esquecer de rendermos graças e louvores para Ele. Que os nossos pensamentos se voltem para Ele nessa manhã, com toda a expressão da nossa gratidão que temos dentro do nosso coração. Deixo com você também um pensamento bíblico, o Salmo capítulo 119, versículo 97, onde a Bíblia diz o seguinte: quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Nós precisamos cada vez mais amarmos os ensinamentos do Senhor, a sua lei, a sua palavra. Nós precisamos gravar no nosso coração, recitarmos a palavra do Senhor. Foi com a palavra do Senhor que o Senhor resistiu a Satanás. Jesus Cristo mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós não podemos agir de forma diferente. Se queremos alcançar a vitória, nós precisamos seguir os passos do nosso Mestre. A cada dia nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus, o livro de Esther, capítulo 8, o versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber o que era seu parente. Aquela menina frágil, conhecida como Radassa, e depois então recebeu o nome de Rainha Esther, se demonstra como sendo uma mulher extremamente forte e corajosa. Aparentemente, a sua chegada na corte persa tinha sido uma coincidência. Não havia um propósito, não havia uma razão. Aqueles que souberam da história de Esther automaticamente atribuíram a sua beleza, a sua delicadeza, a sua sensibilidade. Mas depois, no desenvolvimento da sua vida, dentro da corte persa, todos acabaram compreendendo que a mão do Eterno a conduziu para que ela pudesse se tornar a rainha persa. Deus tinha um propósito especial com a vida de Esther. Ele sabia que futuramente o seu povo precisaria de alguém que pudesse intervir ao seu favor, a favor do seu povo. E Deus a colocou no reino persa para que ela pudesse, nesse momento crucial da história do seu povo, clamar e interceder misericórdia pela vida do seu povo. Deus poderia lá do céu apenas enviar um anjo, mas Deus precisa de homens e de mulheres nessa terra para que possam ser instrumento das suas mãos aqui nesse mundo, para que possam ser agentes salvadores de almas. E na verdade foi o que Esther foi nas mãos do Senhor, um instrumento de Deus, um vaso do Senhor para interceder em prol do seu povo. Nós jamais deveríamos esperar por recompensa por sermos fiéis a Deus. E na verdade foi o que aconteceu com Esther e Mordecai. Eles não estavam esperando recompensas eternas sobre as suas vidas, mas Deus os recompensou. Pelo fato de viverem uma vida fiel a Deus, ele jamais poderia menosprezar os seus filhos. Arriscaram as suas próprias vidas por uma causa justa, por uma causa íntegra, pelo nome de Deus. Deus jamais poderia menosprezar essa atitude. Esther é uma mulher extremamente sábia, sabia colocar as suas palavras no momento certo, sabia agir na hora certa, não era uma pessoa descontrolada, ela tinha tudo sob controle, ao ponto que ela se volta ao rei Assuero e fala que o povo judeu estava sob ameaça de morte, o decreto ainda estava em vigor. Se o rei não revogasse, seria o próprio rei que entraria em prejuízo, porque aquele povo que trabalhava para o rei Assuero, que produzia as obras para o rei Assuero, seriam mortos. E quem agora, na qualidade como Mordecai, se fosse morto, é que teria responsabilidade, comprometimento de se empenhar nas obras do rei para levar a fim com as suas atividades. Em grande parte, a economia do reino persa dependia desses homens. Se eles fossem mortos, já o rei não teria mais o lucro do trabalho desses homens. O decreto de Mordecai foi escrito exatamente 70 dias após o decreto de Amã. Os leitores judeus automaticamente ligaram o decreto de 70 dias com o cativeiro babilônico de 70 anos. Embora os decretos sejam similares,
mas eles inverteram quem é que pode agir dentro desses decretos. Isso foi feito exatamente para declarar a reversão do decreto de Amã. Como Amã arquitetou com muita velocidade a morte de todos os judeus, para revogar o decreto de Amã, da mesma forma o rei enviou homens e soldados para que pudesse revogar aquele decreto, para que nenhum judeu pudesse perder a sua vida. Mordecai, por um momento da sua vida, ele estava vestido com um pano de saco e cinza sobre a cabeça, deitado à porta da casa real, mas nesse momento ele estava numa situação completamente contrária. Vestidos com vestes reais, montado no animal real, com a coroa do rei sob a cabeça, demonstrando para todo cidadão persa e todo judeu que a sua vida tinha dado uma viravolta de 360 graus. Mordecai sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo era a mão do Eterno sobre ele. Ele não tinha nenhum direito, mas Deus honrou aqueles que são fiéis e ele estava feliz, porque ele era uma representação viva entre o povo do Senhor, o que Deus queria fazer com cada um deles. A vida de Mordecai era um testemunho vivo para que todo judeu pudesse honrar e viver uma vida fiel ao Senhor. Se todo judeu, se todo cristão vivesse como Mordecai viveu, Jesus Cristo já teria voltado aqui a essa terra. Na verdade, há muitas pessoas que estão dispostas a receber a glória, os aplausos, as medalhas, os troféus, mas poucos estão dispostos a pagar o preço em viver uma vida fiel a Deus. É isso que Deus espera nos dias em que nós estamos vivendo. Antes de recebermos a nossa coroa, vivermos uma vida de fidelidade, pagarmos o preço pelo nome do nosso Salvador Jesus Cristo, irmos até as últimas consequências pelo amor demonstrado por nós na cruz do Calvário. É muito mais fácil hoje alguém estar em busca de aplauso, de medalhas e reconhecimento, mas sofrer por Cristo são poucas pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Mas, querido amigo, nessa manhã, Deus espera que eu e você possamos viver essa fidelidade hoje, para que um dia nós recebamos a nossa coroa, os aplausos e a glória da Nova Jerusalém. Querido amigo, nesta manhã, ao concluirmos o capítulo 8 do livro de Ester, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: na cruz do Calvário, Jesus já pagou o preço. Na cruz do Calvário, Jesus se entregou. Nós precisamos a cada dia crer no sangue de Jesus Cristo, confiar nos seus méritos e desfrutar da salvação que já foi conquistada com a sua morte para nos dar o direito da vida eterna. Mas foi o próprio Jesus que se voltou para seus discípulos e disse que nesse mundo eles teriam aflição, passariam por dificuldades, eles seriam perseguidos por lobos, mas eles deveriam manter a fé e a segurança e a confiança que o nosso Deus estaria ao lado deles em todos os momentos. E o resultado final em manter uma vida fiel ao Senhor é receber a coroa eterna e viver com o Senhor por toda a eternidade. Jamais nós devemos nos esquecer do livro de São João, capítulo 14, de 1 a 3, a promessa de Jesus Cristo feita aos seus discípulos, dizendo que voltaria aqui a essa terra buscar os seus filhos. Essa promessa é para mim e para você. Não sei em que condição você se encontra nesse momento, feliz ou triste, passando por momentos bons ou ruins, sendo perseguido ou vivendo em paz, mas tenha certeza, quando Cristo voltar, tudo aquilo que nós passamos nessa terra terá um ponto final e nós teremos a alegria de receber o nosso Senhor e viver com Ele eternamente. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.